Olá, estamos na tvabcd.com.br. Eu sou Deise Paz e está começando o programa Altype. facebook.com/programa Altype. Curte a fanpage que todos os dias nós postamos oportunidades de trabalho na área da comunicação. Além de oportunidades de trabalho, a gente também dá algumas dicas de trabalho na área de comunicação, de como você se comportar, de como você trabalhar. E a gente também coloca vídeos que foram viralizados, vídeos bacanas, que de repente não são passados aqui no Brasil, que você não tem a possibilidade aí de conhecê-los. Vamos falar de comunicação? Hoje a gente vai falar de fotografia publicitária. Olha que delícia! Eu amo fotografia, eu acho que todo mundo gosta de fotografia. Quando a gente navega aí nas redes sociais da vida, o que a gente vê? O que mais nós vemos? Fotografia, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto hoje, que é um assunto muito bacana da área da comunicação. E para isso a gente trouxe um cara que ele começou a carreira dele em publicidade e propaganda em 1990, quando ele foi lá na FAP cursar o curso de publicidade e propaganda, e ele já começou a trabalhar, já começou a fazer estágio, já começou a mostrar para que ele veio para essa área da comunicação. Depois ele foi para os Estados Unidos, ficou 7 anos lá, ele vai contar um pouquinho da experiência dele lá nos Estados Unidos, e voltou para o Brasil e hoje trabalha como fotógrafo profissional na área de publicidade e de jornalismo também. Fernando Mendes é o nosso convidado de hoje. Muito obrigada pela sua participação, Fernando. Muito obrigado, Deise, pelo convite. Nossa. É um prazer estar aqui com vocês e com os telenautas do Altype. Né? Eu fiquei muito feliz. Eu também. Não, foi um convite assim que... assim, meio que inesperado, né? A gente estava em busca aí de um fotógrafo de publicidade e eu conheço o Fernando porque eu sou amiga da esposa dele. E aí eu trocando uma ideia com ele no Facebook, Fernando, estou procurando um fotógrafo e tal, a gente quer entrevistar, o que você acha? Você topa? E aí você topou. E, gente, por incrível que pareça, eu fui no casamento desse cara, mas eu não sabia o quanto bacana é o trabalho que ele faz. Meu, impressionante. Aliás, antes da gente começar a contar um pouquinho da sua carreira, Fernando, eu vou pedir já para o pessoal da técnica colocar o seu site, para quem quiser já ir navegando no seu site, conhecendo o seu trabalho, já vai navegando, escutando nossa entrevista, nosso bate-papo. Se tiver, ó, já tá lá na tela, www.fmfoto.com.br. E já vai, quem tiver dúvidas, comentários, curiosidades, já pode escrevendo pra gente. Eu tô com o tablet aqui, a gente já vai acessando e já vai respondendo para vocês, tá bom? Bom, Fernando, vamos lá, que por mais que a gente ache que a gente tem um tempão, a gente não tem. Quando chega no final do programa, eu não consegui perguntar tudo, mas enfim. Eu vou começar falando da sua carreira mesmo. Você começou em 1990 na FAP, cursando publicidade e propaganda, e aí você fez alguns estágios, trabalhou em alguns locais já para adquirir uma experiência, né? Sim. Eu achei importante, assim que eu entrei na faculdade, começar a trabalhar. Né? Com certeza. Nada como a mão na massa para você ir desenvolvendo e até mesmo direcionando sua carreira. Né? Então, eu trabalhei, fiz estágio na indústria, no marketing de uma empresa, na época de ferramentas, vamos dizer assim, uma empresa muito grande. Então, trabalhei por um tempo nesse mercado. Trabalhei na indústria gráfica. Então, ali eu também tive a oportunidade de aprender os processos de impressão, né? Vamos dizer, depois que você criou o material, como é que se imprime, como é que é o processo de produção de todo o material impresso. Nessa época eu me interessei pelo desktop publishing, que foi a passagem realmente dos layouts feitos à mão, aquela coisa do pestap. Eu peguei realmente essa passagem. Quando a Apple, né, no caso, e o desktop, vamos dizer assim, de um modo geral, começou a ser difundido. Né? Então eu fui trabalhar num birô nessa época. Quem está começando a publicidade, quem está cursando publicidade agora, às vezes nem imagina e não tem essa possibilidade de conhecer esse mecanismo que você conheceu, que é importante, né? Para entender todas as fases. Todo o processo que está ali nos programas, no computador, isso antigamente era feito braçalmente, manualmente. Você tinha desenhistas, pessoas especializadas em montar um layout e tudo começava muitas vezes com um desenho. Aquilo depois era marcado, onde ia o texto, onde ia o título, onde ia o subtítulo. Existiam empresas que
montavam os textos, o bloco de texto, e a saída desse material era um papel que era colado e depois isso era fotografado, convertido em filme. Então, assim, era muito mais difícil de se trabalhar, né? Era um trabalho realmente artístico, no sentido da palavra mesmo, sabe? Então, assim, foi bom ter pego essa transformação aí, né, tecnológica. Porque aí você aprendeu bastante e hoje você conhece todas essas fases, que é o que eu acabei de falar, que eu acho que muita gente que hoje está cursando publicidade e propaganda ou qualquer outro curso na área da comunicação acaba não tendo essa oportunidade de conhecer, né? Mas aí você se formou em 1995 e foi para os Estados Unidos. Então, assim, durante o período da faculdade, eu fui trabalhando, me desenvolvendo, como eu te falei, trabalhei num birô, depois eu tive a oportunidade de trabalhar já no final da faculdade em 2 agências e direcionar a minha carreira mais para a parte da direção de arte, né, do design. Então, eu percebi que naquele momento, falei, poxa, para me tornar um diretor de arte melhor, eu preciso investir um pouco mais e fui atrás desse conhecimento. Né? Tem que correr atrás, né, Fernando? Exatamente. Não tem jeito. Exatamente. E aí você foi estudar no Savannah, né? Aí o que aconteceu? Eu comecei a procurar as diferentes escolas, os programas, e em Savannah, na Geórgia, fica 4 horas de Atlanta, existe essa escola que chama-se Savannah College. Lá você encontra de tudo, de artes plásticas, a fotografia, a cinema, enfim, gente do mundo todo. Então, eu consegui ser aceito nessa escola e fiz um mestrado em design gráfico, uma especialização em design gráfico. Que legal. E durante o curso eu tive a oportunidade de estudar um pouco também de fotografia. Assim, a fotografia sempre foi caminhando paralelo a esse, vamos dizer assim, a parte da direção de arte, né? Elas caminham juntas. Elas caminham juntas, né? Não e tem eu já jeito. tinha um interesse muito grande na fotografia, mas ainda não tinha tido, vamos dizer assim, não tinha despertado para a profissão, vamos dizer assim, de realmente, vou me dedicar a isso. Naquele momento a sua ideia era continuar em designer. Em design, trabalhar que em agência. Que é muito legal também. Muito bacana. É uma profissão que exige do profissional que trabalha com isso, que ele conheça de muitas coisas, né? O diretor de arte, enfim, acho que trabalhar com comunicação faz com que você estude muito. Aprende muito, Exatamente. Né, Fernando? Você tem que estar por dentro do que está rolando no mercado, do que está acontecendo na concorrência, enfim, atualizar. Você tem que se atualizar sempre. A área de comunicação não tem como você trabalhar e ficar alienado no mundo sem saber o que está acontecendo ao redor, né? E para você ser bom nisso, você tem que colocar muitas horas fora o trabalho, pesquisando, vendo o que está sendo feito na Europa, na Alemanha, sabe, as linguagens na Alemanha, em Londres, nos Estados Unidos, no Japão, sabe, cada país tem uma linguagem diferente. É cultural, né? Cultural. É cultural. E aí que você vai absorvendo, vai aprendendo, né? Estudando o que teus companheiros das outras agências, o pessoal que está no mercado, no Brasil, o que eles estão fazendo. Né? E nesse tempo que você estava lá nos Estados Unidos, especificamente em Los Angeles, né? Quando eu terminei o curso em Savannah, eu consegui um trabalho em Los Angeles. Foi depois. Foi depois, tá certo, né? Você falou que você estava na Geórgia, tá certo. E foi uma coisa meio maluca, porque eu tinha 2 semanas para decidir se eu ficava nos Estados Unidos e continuava lá trabalhando, né? Quando você se forma, quando você faz um curso como esse, um mestrado, ou você faz uma faculdade, você recebe um visto de 1 ano, que funciona como um green card. Que legal. Você pode entrar e sair de empregos, você não tem um compromisso que quando esse período acaba, você precisa de um visto realmente ligado a uma empresa, né? Acho que ainda é assim hoje em dia. Então eu falei, eu vou aproveitar essa oportunidade, nada como botar a mão na massa e pegar essa experiência aqui. Tá, né? Lá, né, Fernando? Então foi o que aconteceu. E aí ontem a gente teve um bate-papo, né, antes da nossa entrevista, eu sempre costumo trocar uma ideia com a pessoa que eu vou entrevistar para conhecer um pouquinho da vida, para quebrar gelo, apesar de que o Fernando, né, não precisa quebrar gelo nenhum, mas é bacana conversar, conhecer um pouquinho mais. E ontem ele comentou uma coisa comigo, gente, vocês não vão acreditar.
Faltava 2 horas para você ir embora, foi isso que você falou, né? E aí você conseguiu uma colocação lá nos Estados Unidos. Foi uma coisa meio... Olha que louco. Foi uma coisa meio maluca, porque eu fui primeiro para São Francisco, então passei uma semana em São Francisco buscando as agências, então fiz alguns contatos. E naquela época você batia de porta em porta, porque não tinha essa história de e-mail, né? Não, assim, estava bem no começo, né? No começo, mas que hoje você faz tudo por e-mail, né? Exatamente. Então o que eu fiz? Eu fiz uma pesquisa antes das agências nessas 2 cidades, me interessava em conhecer esse lado do país, né? Então eu coloquei como objetivo São Francisco e Los Angeles. Então eu fui primeiro para São Francisco, fiz uma varredura ali na cidade e fui batendo, realmente, de porta em porta. Eu já havia ligado, falado que ia passar por lá, que ia mostrar meu portfólio. Então, assim, na época, em São Francisco, teve uma coisa muito legal, que eu conheci era a presidente da AIGA, né? AIGA, que é uma instituição nos Estados Unidos dos designers gráficos, né? Que oportunidade, hein? Que sorte! Isso foi muito bacana. E ela, na época, me ofereceu a oportunidade de trabalhar como freelancer no escritório de design dela. Aí eu falei, bom, tem em Los Angeles ainda, né? Vamos ver o que acontece lá, né? Já tem uma porta aqui. Bom, aí terminada a semana, eu fui para Los Angeles e, de novo, batendo nas portas e nas mais diversas agências. Você tinha que idade nessa época, Fernando? Eu estava com 27 para 28 anos. E o interessante é que você não sabe quando a oportunidade vai acontecer, né? Claro. Mas a última entrevista foi numa agência ligada à Grey Advertising, era um braço da Grey em Los Angeles. Que é uma mega agência. E a entrevista rolou de uma forma muito bacana e eu senti uma boa vibração. E 2 horas depois eu estava no avião. Quando eu cheguei em Savannah, tinha um e-mail do diretor de criação me convidando e fazendo uma proposta para trabalhar lá, né? Então foi uma coisa assim, foi o timing, acho que perfeito, né? Muito bacana, parabéns. E legal. Aí você ficou por lá um tempinho ainda, eu trabalhei 2 anos para essa agência. E como diretor? Como diretor de arte. Comecei como diretor de arte júnior, né? E Nossa, mas você já começou como diretor, olha que tudo. Quer dizer, seu trabalho era muito bacana, porque ninguém vai te chamar em Los Angeles, numa agência tão boa quanto a Grey, para ser diretor, se você não tivesse um trabalho legal. Diretor de arte. E foi muito bacana que nessa agência eu tive a oportunidade de trabalhar com bebida, né, com ramos de, por exemplo, tequila. Trabalhei no segmento automotivo, foi aí inclusive que eu comecei a trabalhar com carros, né? Eu trabalhei depois mais 2 anos em outra agência nesse segmento, né? Trabalhando com carros, propaganda, salão do automóvel, catálogos, né? Todo o material que nos Estados Unidos eles chamam de colateral, que é um material de apoio à propaganda, à TV, enfim, né? Então foi essa E aí você ficou 2 anos lá e foi aí que você decidiu que você queria voltar para o Brasil? Não, então, eu fiquei 2 anos nessa agência e depois eu fui trabalhar numa outra agência também ligado ao mercado automotivo, né? E depois de 4 anos, 7 anos ao todo, isso começa a pesar. Chega um momento que você tem que fazer uma escolha. E assim, o que eu senti é que a minha família estava aqui, eu fiz grandes amigos lá, e eu senti que assim, o que eu fazia lá, eu poderia fazer aqui no Brasil. Nossa, o Brasil. Não, e a bagagem que tu traria de lá para o Brasil é muito bacana, né? Então eu falei, bom, eu vou para o Brasil, eu sinto que eu não pertenço mais ao dia a dia dessas pessoas, da família, dos amigos. E aqui, por mais que eu esteja integrado, você é um estrangeiro, né? E então foi aquele momento. Se eu ficasse mais um pouco, eu talvez não voltasse mais, porque tua carreira começa a decolar. Então assim, eu me entrosei muito bem com os parceiros da agência, com a agência em si. A gente deu entrada no processo do Green Card. Então assim, aquilo tudo
estava evoluindo muito bem, né? Mas o coração falou mais alto e eu voltei. Tem jeito, né? Ai, meu Deus. Ainda mais quando a gente tem uma família, você tem uma família tão bacana, né? E quando você tem uma família bacana, você sente falta. Porque acho que a vida da gente é bacana, a gente ter uma vida profissional com sucesso, prosperar sempre, cada vez mais, crescer. Mas não é só a vida profissional, né? A gente tem família, a gente tem que saber equilibrar ambas as partes. Porque se você não tem uma vida familiar bacana, você acaba, mesmo que seja indiretamente, levando algumas coisas para o seu trabalho. Você sente falta, você fica mais triste. Então, eu acho que você... E você está sozinho, assim, né? Você está em outro país, por mais que você tenha amigos e você possa sempre ligar, você está sozinho. Está sozinho. E isso pega, então... Não, e outra coisa, Fernando, você é talento nosso, tá? Brasil é nosso, tem que ficar aqui mesmo. Deixa eu te falar uma coisa. Aí você veio para o Brasil, você veio trabalhar em grandes agências também, né? Sim. Como diretor de arte. Sim. Você chegou aqui, foi fácil, porque aí você já tinha uma mega de uma experiência lá nos Estados Unidos. Sim. Uma experiência na bagagem que trouxe para cá, e querendo ou não, a gente meio que idolatra o trabalho dos Estados Unidos, porque é um país de primeiro mundo, e se eles são um país de primeiro mundo, é porque eles fazem coisas que dão certo. Sim. Certo? Certo. E como é que foi? Chegou no Brasil, o que você fez? Eu, por um tempo, eu trabalhei como freelancer, vendo onde que eu gostaria realmente de ficar, conhecendo o mercado, desenvolvi alguns projetos independentes com clientes diretos, então trabalhei com marketing direto, trabalhei com editoras, desenvolvendo de capas de livros, a comunicação interna deles, a comunicação com o mercado, desenvolvi livros, inclusive um livro de beleza. Que legal. Foi muito bacana, um período muito rico. E por fim, eu recebi um convite para trabalhar numa agência de eventos, que era algo que ainda não tinha experimentado. Me chamaram para trabalhar como diretor de arte. E é sempre um desafio, né? É sempre bacana esse desafio novo. É sempre assim. um desafio, né? Eu acho que você, como profissional, você... É interessante você se especializar, mas também tem todo um lado positivo, que é você experimentar novos mercados e novas formas de trabalhar. Acho que tudo agrega. Conhecer outros braços da comunicação, né? Sim. Bacana. E foi muito interessante esse período. E, na realidade, foi ali que eu fui voltando a fotografar. Assim, nessa época, eu já tinha voltado, vamos dizer assim, a fotografar com mais empenho, né? Porque o que foi interessante, assim, fazendo um retrocesso, quando eu trabalhei nos Estados Unidos, durante o período nessas agências, eu tive a oportunidade de criar, vamos dizer, catálogos e peças, e realmente produzir isso. Então a gente criava do conceito, desde a ideia do RAF inicial, até o acompanhamento na gráfica. Ai, que delícia! E como você já tinha feito estágio em gráfica, você já conhecia também como é que é o trabalho de uma gráfica, né? O que esperar, como conversar com o teu produtor, então, por exemplo, falando desse trabalho específico, né? Nós criávamos catálogos de 40 e poucas páginas, 60 páginas, todas falando sobre um único veículo. Nossa. Então, é muito detalhado esse material. O mercado americano é muito exigente. Então, para você ter uma noção, a equipe, nessa última agência que eu trabalhei, nós atendíamos a Mercedes-Benz. O carro que vai para os Estados Unidos não é o mesmo carro que é vendido na Europa. Olhando, ele tem características diferentes. Então, nós tínhamos um grupo de 30 pessoas, só de produto, pessoas ligadas à parte de produto, eram 3 ou 4, que tinham que entender as características do produto para a gente colocar aquilo no catálogo de forma correta. Então, era um processo de 6 meses. Caramba! Sempre 6 meses à frente do lançamento. Agora, Fernando... a gente vai ter que chamar o intervalo daqui a pouquinho, mas antes de chamar o intervalo, você trabalhou com excelentes, renomados fotógrafos nos Estados Unidos. Isso já... você não vai me responder agora, tá? Ele vai me responder depois, você vai ficar aí, para ver a resposta dele. Isso já te deixou, assim, com aquela pulguinha? Nossa, eu amo fotografia, eu quero começar a trabalhar com isso? Não responde agora, a gente está ao vivo. Pode mandar seu comentário, manda sua curiosidade, manda sua pergunta, que a gente vai responder para você logo no início do segundo bloco, tá bom? Eu já volto. De
De volta com o programa All-Type. Quem perdeu o primeiro bloco vai entrar em reprise aí no máximo na sexta-feira, então pode entrar na página da TV ABCD, no reprise All-Type, que você já vai poder navegar aí no primeiro bloco, que a gente está conversando, falando sobre foto publicitária, falando com o Fernando Mendes, que já trabalhou nos Estados Unidos durante 7 anos, já estudou, trabalhou nos Estados Unidos durante 7 anos e hoje é fotógrafo profissional, faz foto publicitária, foto jornalística, enfim. A gente vai até mostrar um pouco, daqui a pouco, depois que ele responder a pergunta que eu deixei o gancho no primeiro bloco, ele vai mostrar para vocês muitos trabalhos que ele fez e vocês vão ficar babando, porque eu fiquei babando. Obrigado. Agora, imagina, é verdade. Se não fosse verdade, você nem estava aqui, Fernando. Obrigado. Fernando, agora eu te deixei uma pergunta no primeiro bloco. Lá nos Estados Unidos, você trabalhou com fotógrafos renomados. Sim. A pulguinha já foi para trás da orelha? Tipo assim, nossa, que vontade de fazer foto, que vontade de sair da direção de designer, de direção de arte e trabalhar como fotógrafo profissional? Olha, na primeira sessão de fotos que eu participei e vi como é que era a coisa, como que funcionava tudo aquilo, e aquilo, né? A fotografia tem algo, tem uma mágica por trás dela, né? Quem não gosta de tirar fotos, são raras as pessoas que não gostam, né? A hora que eu vi o resultado daquele trabalho que a gente estava fazendo, eu falei, nossa, isso realmente mexeu comigo, sabe? Então eu posso te dizer que de todo o processo de criação, a parte de produção das imagens era o que mais mexia comigo. Era realmente onde... Já foi mexendo, então lá nos Estados Unidos você já foi tendo aquela vontadezinha, aí você voltou para o Brasil, trabalhou em grandes agências, depois foi trabalhar na agência de eventos e aí você você descobriu que era isso que você queria fazer. E assim, durante esse período quando eu voltei, como eu te falei, eu fiz alguns trabalhos ligados a agências, onde nós tínhamos que produzir o material, projetos independentes, que eu percebi que era ali que estava a minha paixão realmente, sabe? De criar imagem, de realmente tornar realidade aquele conceito e botar no papel, vamos dizer assim, ou criar essa imagem. Né? E hoje já são 8 anos, né, Fernando? 8 anos. 8 anos, sendo que nos últimos 2 anos você está se especializando em 3D CGI. A computação gráfica, né? Computação gráfica, que precisa, né? Mas assim, a gente vai entrar nessa parte que eu acho que você vai poder dar várias dicas para a galera que está iniciando aí na fotografia. A gente vai entrar daqui a pouquinho, mas assim, já são 8 anos na fotografia. 8 né? anos 8 na fotografia. Anos na fotografia, um monte de trabalho bacana, grandes marcas. Se você quiser falar as marcas, não tem problema, você pode falar à vontade que... Essa passagem para a fotografia foi uma coisa interessante. Eu estava trabalhando como diretor de arte na agência e, num determinado momento, num dos nossos projetos, num dos eventos, o fotógrafo cancelou de última hora. Ai, meu Deus. E eu já fotografava e o meu diretor de criação na época falou, você pode me dar uma força? Claro. E eu falei, claro, estou aí, vamos nessa. Com o maior prazer, Com né, o maior Fernando? prazer, isso vai ser uma delícia. E eu comecei a fotografar nesse momento. E ali eu falei, poxa, peraí, tem uma carreira aqui, eu posso me sair bem com isso, né? E foi aí o começo. Foi aí que tu é isso que eu quero. Exatamente. E há 8 anos você já está na... Estamos aí desenvolvendo esse trabalho. Eu amo fotografia. Eu acho que é apaixonante. É apaixonante, né? Claro que eu não tenho talento, um equipamento, né? Depois a gente vai mostrar o equipamento dele, né? Uma coisa de louco isso aqui, mas não dá nem para segurar. Eu não consigo segurar isso aqui, é muito pesado. É pesado. Mas tem uma razão de ser pesado. Então depois você vai contar pra gente. Olha, o João Mariano tá falando assim, parabéns, Fernando. Estou acompanhando com a maior atenção aqui pela internet. Abraços de Berlim. Olha, obrigado, João. Ô, João, que bacana. Obrigada por estar participando. Acompanha assim que daqui a pouco ele vai dar várias dicas. Você conhece ele, não? Conheço. Bom, legal. Um grande abraço para você, João. O Pedro Bino está falando o seguinte, como é interessante essas histórias de profissionais itinerantes. Desde você é ótima, sucesso. Obrigada. Obrigada, Pedro Bino, por estar participando. Realmente, a gente sempre traz a cada programa, aí, se você está acompanhando o All-Type, a gente sempre traz profissionais da área de comunicação diferente. E a história do Fernando é muito bacana, então, assim... A gente tem bastante coisa ainda para falar. O Mauro de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, está dizendo, desde teu programa é demais. Obrigada, Mauro, obrigada por acompanhar, viu? O Pedro Ken está fazendo o seguinte comentário. Por achar que o Brasil não valoriza muito seus profissionais, vim para os Estados Unidos. Aqui sou reconhecido principalmente financeiramente. Parabéns, Pedro. E eu acho que é por aí, né? O que você tem? Qual que é a sua opinião em relação ao que o Pedro
esse comentário do Pedro? Assim, eu entendo o que o Pedro está dizendo, mas a gente não pode esquecer que são mercados diferentes, com economias diferentes, em estágios de desenvolvimento diferentes. Sim, você fica, vamos dizer, mal acostumado quando você trabalha nos Estados Unidos ou num outro país de primeiro mundo. Você tem uma situação como um todo, né? Acho que a gente pode falar sobre isso a tarde inteira aqui. Você acha que as coisas funcionam mais lá do que aqui? Não, tem mais o Brasil ganha prêmios o tempo todo em Cannes. Então, assim, o Brasil é muito premiado. Nós temos aqui excelentes profissionais. Eu acho que o que a gente tem é um mercado menor. O mercado americano é um mercado maior, eles têm um poder de consumo diferente. Então, a gente tem que levar isso em conta. Trabalha-se mais lá, então? Ou não? Você tem mais oportunidades. Mais oportunidades. Cidades pequenas, por exemplo, aqui você vai trabalhar numa cidade como São Paulo, você tem muitas oportunidades. Se você vai para uma cidade menor, uma cidade de 100 mil habitantes, quantas agências você vai encontrar numa cidade como essa? Quanto você vai encontrar de oportunidade numa cidade com 50 mil habitantes? Nos Estados Unidos, eles estão mais acostumados a trabalharem, imagino, eu sinto isso, aliás, pela internet. Tem muito home office nos Estados Unidos, né? Coisa que aqui no Brasil ainda tem muito preconceito, ainda tem muita rejeição para home. E geralmente o que eu percebo é que as empresas que trabalham em home office são geralmente empresas americanas. Sim. Porque o meu marido trabalhou na Dow Química e a Dow Química, ela não tinha problema nenhum. Pelo contrário, o profissional não perdia tempo no trânsito para ir, não perdia tempo no trânsito para voltar. Sim. E não se cansava, não se desgastava com esse tempo que ele perde e trabalhava muito mais. Sim. Então, eu acho que os Estados Unidos têm uma cabeça realmente diferente. Toda a rede de comunicação deles, inclusive, favorece isso, né? Então, é muito mais fácil. Mas, sim, o que o Pedro, o rapaz está falando... o Pedro quem? Pedro está falando, sim, ele tem razão. Mas também a gente não pode esquecer que é um mercado diferente. Diferente, né? Ó, tem mais participação aqui. A Raquel e a Isabela estão dizendo: a entrevista está ótima. Parabéns, sucesso sempre. Obrigada, Raquel e Isabela, por estarem participando. A Silene Lisboa também está participando e está dizendo: está demais hoje, hein? Amo fotografia. Ainda chego lá. É isso aí, Silene. Ele vai dar várias dicas que você vai curtir daqui a pouquinho. Eu quero agora mostrar umas fotos que ele mandou aqui pra gente pro Alltype de campanhas, né? E aí vamos fazendo os comentários em cima aí pra galera de casa. Maravilha. Saber quais foram esses trabalhos. Já começamos com esse aqui, que foi... eu não posso divulgar o cliente para quem foi isso, mas claro. Assim, foi uma campanha para mostrar a força interior, né? Você está trabalhando uma história de superação. A gente conta a história desse lutador, que é o Xuxa, um lutador de MMA. Então a gente criou uma série de anúncios falando da superação. Ele teve um acidente numa luta onde ele fraturou a mão. E a gente quis mostrar a garra dele para poder voltar. Então, assim... E aí são fotos reais, então? São fotos reais, ele já recuperado e trabalhando. Então, assim, o mote da campanha foi esse. O que levou ele a se recuperar e seguir em frente na carreira. A força de vontade, e algumas né? das imagens, né? Não, fica muito... A carreira de um lutador, a gente não imagina o que tem por trás. A hora que a gente acha que ele vai partir para a luta, ele está só começando o aquecimento. Caramba. Sabe? E aquilo que a gente falou antes, como aprende, né? Como aprende. Porque, de repente, você fazendo esse trabalho não imaginaria o que rola por trás. Exatamente. E aí você acompanhou a vida desse cara aí durante um tempo nessa recuperação e tal, Exatamente. e aí você Esse vai procurar... Esse foi um trabalho de quanto tempo, Fernando? Foi um trabalho, assim, de umas 3 semanas. De umas 3 semanas? Mas todos os dias ou não? Não, mas assim... Alguns dias. É toda uma preparação. Você conhece a história daquela pessoa, aí a agência vai criar o conceito, o mote. Você vai definir o local daquela foto. Então, se vai ser num estúdio, se vai ser numa academia, como tem foi todo o caso. Planejamento tem todo um antes, planejamento, né? antes do clique. O clique, vamos dizer assim, o período do clique acontece em 3, 4 horas. Mas o importante tem todo o pré. Tem o pós, que a gente vai entrar falar nesse... depois.
Agora, você trabalha também com fotojornal. Agora tem mais fotos, né? Tem mais fotos. Vamos mostrar mais fotos aqui, então. Esse foi um trabalho que a gente fez para a cidade de Portinho. É um programa que a Porto Seguros tem de educação, de levar a educação do trânsito para as crianças, seja Legal. nas escolas. E aí é um pouco do que acontece, né? Eles recebem essa lancheira. Que é um evento, acabou sendo um evento, você foi lá fotografar isso. Exatamente. E a gente criou a campanha no local. Esse também para Porto Seguro, que é uma campanha de endomarketing, uma campanha para quem não sabe, que endomarketing são para os funcionários, né? Para os clientes internos. Né? Então, os funcionários com alguma deficiência física, vamos dizer assim, uma deficiência. E, na realidade, a publicidade tem isso, né? Você volta, por gentileza, você vê nessa imagem, você não vê nada de diferente, né? Mas ele eu acho que deve ter problema de visão. No caso, ele tinha esse probleminha na mão, né? Na mão? Eu achei que fosse de visão, porque ele parece que não tem... Ele tem o olho pequenininho mesmo, né? Mas é interessante... Na mão eu percebi também, mas eu achei que ele tivesse de visão, mas é só na mão, então. Só na mão. Interessante da publicidade é isso, né? Da fotografia, né? Você consegue, pela imagem, dar um foco naquilo que você realmente deseja. Quer dizer, aqui no caso a gente poderia ter até escondido essa deficiência. De repente você mostra tudo, é aí que você vai perceber. Se você olhar mais a fundo, você percebe. Exatamente. Né? Legal. Aí tem mais campanhas de carro. Você trabalha bastante com carro, né? Eu né? gosto muito. Isso é uma coisa que eu pretendo desenvolver mais de agora em diante. Essa campanha é marcante para mim, é algo interessante, porque ela envolve aqui, de certa forma, tudo aquilo para que eu venho me preparando, vamos dizer assim. Aqui tem o 3D, tem a fotografia, tem a parte do layout, né? Nesse caso, a gente tinha um desafio, que nós não tínhamos o carro para fotografar, isso foi feito por o Banco Toyota, então não era a montadora, né? Nós tínhamos o carro e tínhamos que criar, a agência criou esse layout em torno do carro nessa posição. Então, praticamente todo o cenário Fotografou em chroma key? Foi feito, exatamente. O personagem foi feito em chroma key, né? E todo o cenário foi feito 20% fotografia, mais 80% em 3D, em computação gráfica. Caramba! O fotógrafo não faz só clique, né? Do que isso acabou se transformando, né? Bacana. Tem mais depois disso? Tem mais. Essas são algumas imagens para aquela peça. Eu amo ela. Eu não assisti. Esqueci o nome agora. Mas não tem problema. Foi uma peça, foram imagens da peça, né? Não, e aí você está fotografando em real time, ou seja, os atores estão se movimentando e você está fotografando. Que é muito mais difícil do que você fotografar um modelo que está lá parado fazendo pose para você. Né? Exatamente. Então, saber pegar aquele momento que vai fazer a diferença. Que vai fazer a diferença. O cara tem que ser bom, né, Fernando? Ligações Perigosas, o nome da peça era Ligações Perigosas. Muito bacana, está muito bem feito esse trabalho. Isso é um trabalho de autopromoção, né? Faz parte de uma outra imagem, isso é um teaser, né? Essa imagem ela é enviada num e-mail para despertar o interesse das pessoas que trabalham com eventos, que recebem esse material e conhecerem o trabalho. Tá, bacana. Tem que ser, né? Casa de Ferreiro, espeto de pau, não, né? Sim. Você fotografa, você tem que fazer fotos, né? Tem que mostrar. E o bacana é que isso não foi fotografado dessa forma. Então, a máquina foi fotografada num fundo branco, tudo foi fotografado separadamente e depois montado. Depois você montou. Então, de novo, ter trabalhado com design, com criação, permitiu conhecer essas ferramentas e entender como isso funciona direitinho. E que são fundamentais hoje para você fazer um trabalho tão bacana quanto esse que você está fazendo. Fundamentais. Né? São fundamentais. Foi uma grande escola. Me permitiu bater no chão correndo já. Sim. Você já saiu na frente, né? Porque você não precisou. Não. E você trabalhou com gráfica até. Então, além de gráfica, foi diretor de arte, trabalhou com design, você acaba entendendo de tudo um pouco na fotografia. Sim. Agora, além de foto publicitária, você trabalha também com foto jornalística? Sim. Até mesmo por esse começo em eventos, isso foi uma grande escola.
vamos dizer, eu tiro o chapéu hoje para os fotógrafos, inclusive de casamento, né? A gente pensa em casamento, pensa naquela coisa posada. Não, o casamento ensina muito. Você vê profissionais que, quando eles executam um bom trabalho em casamento, são profissionais que poderiam fazer fotografia publicitária assim. No casamento você tem essas diversas situações. Né? Você tem que fotografar o produto, você tem que fotografar toda aquela ação. Então, o timing é muito importante. Né? E é legal que você acaba pegando experiência também, né? Tem que fotografar de tudo. O Edu Habib, eu acho que deve ser Habib. Parabéns, Fernando, você é uma pessoa que, além de profissional, é de caráter. Abraço, deve se conhecer, né? Sim. Gente, olha, a gente tem pouco tempo, Fernando. Maravilha, vamos lá. Mas eu vou ter que pular algumas perguntas, e eu vou direto para a parte das dicas, porque eu sei que tem fotógrafos aí acompanhando, que querem algumas dicas suas. A gente já falou aqui que é importante que o clique, ele não é 100% do trabalho do fotógrafo, né? Que você tem o pré, que é o planejamento. É um processo, né? Você tem todo um planejamento. Resumindo, você tem o pré, que é o planejamento. Você tem que saber a locação, aonde você vai fotografar, quem é o modelo, etc. e tal, né? Toda a produção tem que estar super alinhada para a hora que você chegar no momento do clique, está tudo perfeito. Você tem um tempo para fazer aquilo. Então, é muito importante a preparação. Que a preparação tem que ser bem feita, bem planejada. Aí você tem o tempo do clique, que é o quê? 25% do tempo? Exatamente. Então, você tem o 25% do tempo de planejamento, mais os 25% de tempo clicando, e aí você tem o pós. Que você tem que saber mexer no Photoshop? Absolutamente. É indispensável para o fotógrafo hoje. O Photoshop é uma ferramenta, assim como a máquina, assim como a luz é uma ferramenta. Então, para ser um profissional completo, você tem que conhecer de tudo isso, né? É muito importante. Sim, é muito importante. Gente, ele trouxe, além do Photoshop, o que a gente falou antes, que é o 3D e o SGX, a CGI que você está aprendendo hoje, no universo publicitário, você se depara com situações que, por exemplo, eu não acho o local ideal, ou eu não tenho aquele ambiente perfeito. Na computação gráfica, você cria aquilo num grau de realismo hoje que até quem conhece às vezes fica em dúvida se é real ou se não é. E você pode misturar o personagem, né, vamos dizer, com aquele produto ou com aquele cenário que é feito em computação gráfica. Então, é realmente muito importante. Tem que saber, né? Tem que saber. Ó, o Odair José de Avaré, obrigada pela participação. Odair, obrigada pelo Edu também, que eu não tinha agradecido antes, pela Silene. Realmente uma imagem diz mais que 1000 palavras. Eu concordo, eu acho que as imagens são para sempre, né? Aproveitando esse gancho aí que o Odair deixou, gente, eu trouxe uma máquina minha, tá? Que foi humilhada pelas máquinas do Fernando. A minha, dá para considerar como uma semi-profissional? Eu acredito que sim. Todas as... profissional, não profissional, Daisy, vai do teu empenho. Uma pessoa, um fotógrafo, ele vai pegar um celular e vai fazer uma boa imagem com ela. Se ele tiver talento, ele faz. Se ele tiver talento, se ele realmente conhece da arte dele, ele vai fazer uma imagem. A visão dele é diferente. Então, assim... Lógico, o equipamento ajuda, dependendo do tipo de resultado que você está buscando. Mas sim, você tem uma boa máquina em mãos. Eu posso fazer. Eu tenho aquelas pequenininhas também da Sony, aquelas prata que todo mundo tem, virou moda, né? Sim, todo mundo uma tinha. Snapshot, né? Exatamente essa aí. Eu tenho aquela e tenho essa, né? Mas o bonitinho quis me humilhar, gente. Imagina. Vocês não estão acreditando. Olha... É muito pesado esse negócio aqui, que é essa lente. Como fala? Chama, me diga. Gente, acho que tem o peso da minha filha. Essa é uma teleobjetiva, ela pesa em torno de 1,6 kg. Não, a Pieta pesa mais. E você utiliza para imagens, para fotografar coisas que geralmente estão longe ou para aproximar realmente. Essa lente é excelente para fazer retratos. Por incrível que pareça, porque você recorta, ela tem uma capacidade de desfoque. Sabe aquelas imagens onde você tem a pessoa em foco e o fundo está todo? Sei. Essa lente ela faz isso muito bem. E aí você tem na mão, essa lente você usa nesta máquina. Elas você são tem outras, lentes né? complementares, né? Você tira, no caso, essa lente e você coloca essa outra lente aqui, né? Vamos dizer assim, isso faz parte do kit do fotógrafo, né? Essas duas lentes, que seria uma 24-70
e uma 70-200, né? Essa é uma grande angular, ela é uma meia tele, então ela começa com uma grande angular e vai até uma meia tele. É claro que com esse equipamento que você tem na mão, você deve minimizar o seu tempo, porque de repente você trabalha menos depois da pós, né? Sim, Quando você... Photoshop. Quando você tem um bom equipamento, isso é fato, né? Você consegue por exemplo, uma lente dessa, ela é uma lente que a gente chama de mais clara, porque ela permite captar mais luz num ambiente escuro. Então isso certamente facilita o trabalho depois na pós-produção. Claro, mas não dispensa o Photoshop, não dispensa um 3D, continua precisando. O Photoshop é como se fosse uma talhadeira, vamos dizer assim, né? Até uma comparação grosseira, mas é onde você refina o material. O meu produtor tá me pedindo para passar um slide que a gente montou também com fotos que você provavelmente fez com algumas dessas maquininhas pequenininhas que você tem. E depois tem eu vou falar do Levi Gregório um pouquinho antes. Segura só um pouquinho, Will. O Levi Gregório, obrigada pela sua participação, Levi, ele está dizendo o seguinte: aprendo todos os dias sobre fotografia e posso dizer que hoje aprendi mais um pouco. Forte abraço, meu amigo. Obrigada. Obrigado, Levi. É seu amigo? É amigo. Bacana. Vamos passar então um pouquinho? Vamos passar um pouquinho mais rápido, que o nosso programa já está indo para o finalzinho. Aí você trabalhou um 3D, não trabalhou? O que você trabalhou? Me ensina, porque eu também estou aprendendo. Esse é um projeto pessoal. Então, assim, é uma dica, inclusive, para quem está começando, né? E para quem exerce a profissão. Continue, faça sempre projetos pessoais. É aí que você tem a capacidade de colocar o teu gosto, o teu interesse, né? Então, esse foi um projeto pessoal. É uma historinha com 7 imagens. Pode ir rodando, no estilo dos posters de filme de ação, né? Então tem toda uma historinha aqui. Você quer roda para mim, Will? Eu gosto muito dessa coisa do primeiro, segundo plano, dos vários elementos, dos layers, né? Olha lá atrás, eu vi lá atrás uma menininha lá do lado direito, eu conheço ela. Exatamente. E aí, nesse momento, você envolve os amigos, os primos, os claro. parentes, o modelo, os amigos, né, de um modo geral. Então, assim, eu gosto muito de trabalhar com ilustrações antes de partir. Esses efeitos todos você usa? Isso é no Photoshop. No Photoshop mesmo. Isso é pós-produção. Tá. Essa foto foi feita num fundo branco. Eu acho que a gente tem aí, inclusive, para mostrar. Esse fundo foi aplicado depois, essa fumaça foi aplicada depois, Bacana. Esse fogo foi aplicado depois. Tudo você que faz? Sim, eu gosto muito disso, né? Eu tenho interesse nisso. Mas você, no dia a dia, você tem diversos profissionais que fazem isso, né? Parte a parte, né? O trabalho. Aí é amigo também. Amigo você chamou também. A galera. Eu reúno a galera. De vez em quando eu incomodo todo mundo. Não, olha o que a Raquel tá fazendo, seu amigo. Vou ter que puxar Esse é um primo. Esse é um primo? Esse, no caso, era meu assistente na época. Bacana. Muito talentoso. As ilustrações são dele. Esse rapaz é extremamente talentoso e muito boa pessoa. Então a gente montou essa história, tudo montado. Essas imagens são composições realizadas em pós-produção. Né? Bacana. Parabéns pelo teu trabalho. Esse trabalho foi todo criado, essa imagem foi toda criada em computação gráfica. Com exceção da imagem que está ali na foto e da menina, ali na janela, aquilo é uma foto da sacada do meu prédio. Tudo isso daqui foi feito em computação gráfica. Caramba. Então, precisa, né? Sim, não tem jeito. Não tem jeito. Se você não trabalha... Tem mais foto, Will? Finalizou, né? Ai, gente, o nosso tempo já chegou ao fim. Eu sabia. Tava gostoso. Lembra que eu comentei contigo, né? A gente não vai ter tempo, não teremos tempo de falar tudo. É assim que funciona. A comunicação é sempre um assunto interessante. O pessoal sempre participa, sempre tem dúvidas, sempre envia comentários. Quero agradecer a todo mundo que participou. www.fmfoto.com.br E o que não deu para a gente discutir aqui, se as pessoas que estão nos assistindo quiserem bater um papo, mandar um e-mail, tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Fique à vontade. Fiquem à vontade. Bacana. Porque eu queria fazer outras perguntas de dicas, de técnicas e tal. Não deu para fazer, mas quem está acompanhando pode entrar em contato, então, no site do Fernando, perguntar que depois ele responde, tá bom? Fernando, muito obrigada. Obrigado a você. Adorei. Foi um prazer. Amei. Ó, vai ficar... Passou rápido. Tá aberto. Quando você quiser voltar, a gente vai ter outras pautas de fotografia e a gente vai entrar em contato com você. Maravilha. Conto com isso. Gente, obrigada pela participação de todo mundo, tá bom? Obrigada pela sua paciência, pela sua simpatia de ter mandado o seu recado.
faça o bem sem olhar a quem, tá bom? Semana que vem eu tô aqui de volta. Um beijo e eu fui. Olá, eu sou o Hélio Castro